Olá, galera esperta! Tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar a nossa aula sobre o filoartrópode, que nós já introduzimos. Qualquer dúvida, vão lá na nossa aula. E, claro, como sempre, não esqueça de dar seu like. E se você está sendo novo por aqui, deixa o seu like lá acione o sininho para você se inscrever no canal e receber as novidades. Beleza? Vamos deixar de papo furado e vamos dialogar. Põe sangue nesse olho e vamos falar sobre as classes dos artrópodes. Vão ser 5 classes dos artrópodes. Bem, entre eles são os insetos, ou classe insecta, a classe dos aracnídeos, alguns chamam de aracnida, a classe dos crustáceos ou crustácea e os miriápodes, que são divididos em quilópodo e diplópodo. Gente, eles são, como eu falei, têm uma grande importância econômica, médica, ambiental, e é o que pede no Enem as suas aplicações, né? Principalmente na agricultura, por exemplo. Beleza? E falando da primeira classe, que é a classe mais diversa, tem poucos estudos, então ela tem uma grande diversidade. Essa classe, muitos deles são vetores de doenças, principalmente o grupo dos dípteros, e muitos deles têm a sua importância ecológica, ou seja, ambiental, e outros têm a sua importância econômica. Então, falando de quem? Da classe insecta ou insetos. Eles também chamam de hexápoda. Os hexápodas vão ser divididos em 2 grupos, só por curiosidade. Vão ter os entognatos e os ectognatos. Os entognatos, eles vão ter a peça bucal voltada para dentro. É o caso dos colêmbolos, né, que vivem no solo. E os ectognatos, a peça bucal vai ser para fora. Ou seja, é os ectognatos que são chamados de insetos. Beleza? Então, os insetos, como eu falei, são mais diversos, são mais conhecidos. E a classe insecta é dividida em várias ordens. As ordens que têm os nomes populares. Tá? Por exemplo, o grupo lá das moscas, baratas, mosquitos, gafanhotos, besouros, no caso aí simbolizado pela joaninha, borboletas e mariposas, que é o grupo dos lepidópteros. Beleza? Os insetos, como diferenciar um inseto? Porque é comum você chegar e dizer uma aranha para uma lacraia lá, que é a centopeia, dizer que é inseto. E não é. Vocês vão ver que tem muitas diferenças. Os insetos vão ter 3 tagmas, ou seja, o corpo dos insetos vão ter 3 divisões. Ou seja, cabeça, presta atenção, cabeça, tórax e abdômen. Tá? Cabeça, tórax e abdômen. Os insetos vão ter um par de antenas. Qual é a função da antena? É sensorial. Né? Estou lá com o chapolin colorado, né? Simbolizando o louva-a-Deus, lá no México. As anteninhas de vinil detectando a presença do inimigo. É a função sensorial. Excreção por túbulo de Malpighi. Então, temos que ter o túbulo de Malpighi e um par de asas. Então, os insetos são os primeiros animais a voar. Então, estão desde a época quando começou um processo evolutivo. Então, uma curiosidade, né, com os insetos lá bem antes dos dinossauros, eles tinham envergadura grande, eram bem tamanhos maiores, como as libélulas, né, que vocês também chamam também conhecido também como jacintas, jacintas, alguns até chamam de cigarra, mas tem a cigarra mesmo. Mas enfim, então a jacinta ou a libélula era gigante naquela época. Por que os artrópodes tinham grandes tamanhos naquela época? Por causa justamente da disponibilidade de oxigênio. Então, com a diminuição do oxigênio na atmosfera, favoreceu os insetos menores que consumiam menos oxigênio, ao que estavam mais adaptados. Então, a seleção natural favoreceu esses pequenos que sobreviveram e deixaram seus descendentes. Beleza? Vamos que vamos! Aí. E
A classe aracnídeos. Aracnídeos, também chamados de queliceratos. Os aracnídeos quem são? Os ácaros, então toda a ordem é acarina, ácaros e carrapatos. Aranae, que é o grupo das aranhas, e o Scorpione, que é o grupo dos escorpiões. O corpo dos aracnídeos é dividido em cefalotórax, ou seja, cabeça e tórax fundidos, e abdômen. Eles não têm asas, por isso eles são áceros. Tá? E número de patas, eles vão ter quatro pares de patas. Tá? A respiração é por filotraqueia ou pulmão foliáceos. A excreção é por glândulas coxais. A presença de quelíceras com a função de captura de alimento e também injeção da peçonha. Então a maioria dos aracnídeos eles são venenosos, são peçonhentos. Tá? Calma, mas todas as aranhas, mas o veneno dela, todas as aranhas são peçonhentas, sim, mas o veneno, todos os venenos são letais para a espécie humana? Não, nem todos, tá? Vão ter os pedipalpos. Então, os pedipalpos vão ser utilizados principalmente para captura de alimento e também utilizar como órgão sensorial, já que eles não têm antenas. E também é utilizado para a cópula, né, o acasalamento desses animais. Os escorpiões vão ter esse pedipalpo modificado em pinças, tá? Em pinças. Então, bem interessante. Então, aí você mostrando aí a diversidade dos aracnídeos, aranhas, escorpiões, sendo que o escorpião vai ter o abdômen dividido em pré-abdômen e pós-abdômen, né, que forma essa cauda dele, onde vai ter o aguilhão, que é o ferrão lá do veneno. E vocês vão ver que o carro os acarina, no caso do carrapato e dos ácaros, você vendo aí na imagem, o ácaro, ele tem um corpo bem arredondado. E o dermodex, que é um ácaro, ele que é responsável pela formação dos cravos lá na pele. Tá? Então, o cravo é causado por um aracnídeo, que é um ácaro. Beleza? Vamos que vamos. E falando um pouquinho sobre algumas aranhas perigosas, algumas espécies perigosas, aí nós estamos mostrando para vocês, uma delas é a aranha armadeira, também chamada de aranha macaco, ou aranha das bananeiras, a Phoneutria nigriventer. Então ela vai ter uma coloração marrom, com pares de manchas ao longo da parte dorsal do abdômen, possui 8 olhos em 3 filas, 4 para 2, 4 a 5 centímetros de corpo, podendo atingir até 12 centímetros, incluindo as pernas. Elas vivem nas bananeiras, sobre troncos caídos, bem como próximo ou dentro de moradias. Não fazem teias e assumem a posição de defesa quando se sente ameaçada, que elas levantam lá mais 2 patas, uma forma de essa posição de defesa, que ela acaba até, ela pula na pessoa. Então, muito cuidado com essa aranha, que o veneno dela, ela acaba provocando a pessoa baixando a pressão, provocando muita dor no local, e nos homens acaba provocando priaprismo, que é a ereção involuntária do pênis. Aquela ereção. Ah, isso é bacana, né? Que é a ereção do pênis. Tá? Pois é, mas o problema é que se não cuidar o pênis, pode apodrecer e tu ficar sem teu órgão. Beleza? Vamos que vamos. A próxima aranha aí temos a aranha Loxoles, gênero Loxoles, que é a aranha marrom. Parece inofensiva, mas ela é muito perigosa. Ela é meio avermelhada, cefalotórax achatado, como vocês estão vendo aí, 3 a 4 centímetros, incluindo as pernas. Costuma alojar em fendas de barrancos, pilhas e telhas, cavernas, cascas de árvores, também próximo ou dentro de moradias. A picada dela vai provocar um local, vai necrosando e formando uma ferida. Tá? O que fazer contra essas duas, principalmente essas aranhas venenosas? É tomar o soro antiaracnídico, tá? Que é a imunização passiva. Beleza? E que temos a outra que é pequenininha, parece inofensiva, mas a Latrodectus curaviensis, que é a
viúva negra. Você já sabe por que esse nome, porque após a cópula ela mata e devora o macho. Devora o macho, por isso que ela é eterna viúva negra. Ela também tem um nome popular também chamado de flamenguinha, por causa de algumas espécies que têm um vermelho e preto lá, com as cores do time Flamengo. É uma aranha também chamada de barriga vermelha. Possui abdômen globoso, coloração preta com faixas vermelhas, aí o nome de flamenguinha, às vezes alaranjada, apresenta um ventre com uma mancha vermelha em forma de ampulheta. Vocês sabem o que é ampulheta, né? A ampulheta é um instrumento para medir o tempo, né? Onde tem areia. Vão ter 8 olhos em 2 filas, 4 para 4, fêmeas com corpo com 1 centímetro de tamanho, os machos muito menores, alguns milímetros no corpo dele. Constrói teias tridimensionais em áreas de plantações, vegetação rasteira, salveiros, cupinzeiros e materiais empilhados de objetos descartados. Monte de lenhas, beira de barrancos e no interior de moradias também. Muito perigosa essa aranha. Beleza? Vamos que vamos. E o filo artrópodo. Falando desse outra classe, que são os crustáceos. Crustáceo vem o nome, quer dizer, crusta, quer dizer que esses animais têm um corpo, tipo uma armadura. Então o exoesqueleto vai ter, além de ter a quitina, vai ter um reforço de carbonato de cálcio. Tá? Então, crustáceos vão ser quem? O grupo do siri, caranguejo, lagosta, camarão, cracas e tatuzinho de jardim. Tá? E muitos são muito utilizados na culinária. A maioria são aquáticos. O tagma, assim como os aracnídeos, cefalotórax e abdômen, vão ter 2 pares de antenas e a quantidade de patas vai ser variada, geralmente 5 pares de patas. A respiração vai ser branquial, porque são aquáticos, e a excreção através de glândulas verdes. Tá? Aí você pode ver aqui com o siri e o caranguejo. O siri vai ter o último par de patas em formato de remo e o caranguejo não. E como diferenciar o macho e a fêmea do caranguejo? O macho vai ter a parte abdominal dele mais estreita e a fêmea vai ter ser mais larga. Tá? Os artrópodes, eles, no sistema de muda deles, diferente dos insetos aracnídeos, eles não param de crescer. Tá? Então ele vai subindo, quando ele sofre a muda, ele cresce, depois produz um novo exoesqueleto, e assim vai, sofrendo essas mudas. E o caranguejo, para ele poder chegar àquele tamanho para consumo, ele leva 7 anos, tá? Demora muito. A importância do período de defeso, que é o período lá da proteção no momento que ele está se reproduzindo. Isso é muito importante. Beleza? Vamos que vamos. E outra classe grupo dos miriápodes, os quilópodos e os diplópodos. Os quilópodos, às vezes penso que é um desenho como fosse simples, inofensivo, mas os quilópodos, eles são grupos, o grupo da lacraia ou centopeia. O tagma dele vai ser cabeça e tronco. Então, esses animais vai ter um par de antenas, só que mais longo, um par de antenas longas, respiração traqueal, e vão ter um par de patas por segmento. Então, os quilópodos vão ser carnívoros e eles vão ter a peçonha. Então, eles são peçonhentos, tem um venenozinho. E só cuidado, vocês estão vendo aí a imagem da lacraia, de esse tamanho, importância médica, tem essas 2 pinças no final da cauda. Não é aí que está a peçonha, muita gente se engana, mas a peçonha vai estar lá na peça bucal, onde está junto com as antenas. Então, muito cuidado. E os diplópodos, que é o grupo dos piões de cobra, emboás e gongolus. Os diplópodos vão ter um par de antenas curtos e 2 pares de patas por segmento. Daí o nome diplópodos, 2 pares de patas por segmentos.
Então esses animais, quando estão na posição de defesa deles, eles se enrolam. E alguns deles liberam um odor para afugentar os predadores. Esses animais são herbívoros, pois são inofensivos. Tem gente que tem medo do emboar, mas o emboar é inofensivo. Beleza? E muitos desses animais aí têm importância, né? Os artrópodes, insetos, por exemplo, tem importância médica, né? No caso dos dípteros, muitos são vetores de doenças. No caso dos hemípteros, no caso o percevejo, né? Transmissor da doença, vetor da doença de Chagas. Muitos insetos, no caso a borboleta, as abelhas, por exemplo, são grandes polinizadores, eles ajudam a grande importância na reprodução das plantas, tá? Muito importante. Alguns são bioindicadores de poluição, tem importância econômica, né? E isso é muito importante também no caso das abelhas, né? Na produção dos mel, né? E muitos também. E além daqueles tem além da transmissão de doenças, alguns também tem a questão dos venenos, no caso aracnídeos. E na questão ambiental, muitos são predadores, né? Ajudam na questão do controle populacional. Beleza? Vamos que vamos. E aí só comparando cada grupo de artrópodes nesse quadro aí, a diferença para você não esquecer. Então, os insetos vão ter dividido em cabeça, tórax e abdômen, um par de antenas, 3 pares de patas e um par de asas. Os crustáceos, 2 pares de antenas, o corpo, cefalotórax e abdômen, e podem ter 5 pares de patas por segmento. Os aracnídeos, cefalotórax e abdômen, divisão do corpo, não tem asas, são áceros, e 4 pares de patas por segmento, e a presença das quelíceras, está aí o nome de queliceratos também, e o par de pedipalpos. Beleza? Vamos que vamos. Até aqui foi a nossa aula de hoje, onde nós falamos sobre a classe dos artrópodes e a sua grande diversidade, importância econômica, importância médica, importância agrícola, entre outros. Beleza? Espero que vocês gostaram dessa aula. O Carvalhão ama muito vocês. E, claro, para você, um Cezano Carvalhão e um beijo no seu coração.